O cálculo estequiométrico pode ser dividido em 4 partes. A gente tem o cálculo estequiométrico simples, o rendimento da reação, o cálculo estequiométrico considerando reagentes em excesso e reagentes limitantes, e por último, o cálculo estequiométrico que considera a pureza de determinados reagentes. Nesta aula, a gente vai verificar como é que funciona o cálculo estequiométrico considerando o rendimento da reação. Toda reação prediz-se que ela tem um rendimento de 100%, mas nem sempre isso vai acontecer. Em algumas reações, o produto vai ser produzido em menor quantidade, ou seja, não é 100% dos reagentes que vai ser convertido em produtos. Então, o cálculo estequiométrico considera essa situação. O rendimento da reação sempre vai ser calculado considerando os produtos. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Nesse exemplo, que pergunta qual é a massa de gás carbônico obtida durante a combustão de 460 gramas de etanol, considerando um rendimento de 75%. A primeira coisa que a gente vai fazer para resolver essa questão é balancear a equação. Perceba que a quantidade de átomos não está proporcional para os reagentes e produtos. Então, nosso primeiro passo aqui é balancear essa equação. Se você se deparar com uma equação que já está balanceada, não há necessidade então de fazer o que eu vou fazer agora. Repare que a gente tem 2 carbonos nos reagentes, 1 carbono no produto. Então eu vou adicionar 2 aqui e esse 2 vai multiplicar pelo carbono e pelo oxigênio, certo? Os hidrogênios também estão diferentes. Eu tenho 5 mais 1, 6 hidrogênios nos reagentes e só 2 nos produtos. Para ficar tudo igual, adiciono 3 aqui. Agora, por último, eu vou consertar os átomos de oxigênio para que fiquem iguais nos reagentes e nos produtos. Eu tenho então 4 aqui no gás carbônico e mais 3 na molécula de água, então fica 7. Multiplicando esse daqui por 3, 3 vezes 2, 6, mais 1 do etanol, 7. Pronto, a minha equação está balanceada. Nosso segundo passo é fazer uma relação entre os componentes citados no enunciado do exercício. Quais são os componentes que foram citados aqui? Gás carbônico, que é essa substância aqui, e etanol, que é essa substância aqui. Repare que a proporção que eu tenho dessas duas substâncias é a seguinte: 1 mol de etanol para 2 mols de gás carbônico. Agora eu vou comparar tudo isso que eu achei a partir do balanceamento com os dados que o exercício me forneceu. Olha só, ele me forneceu 460 gramas de etanol. Então eu tenho uma relação em mol e estou comparando isso com a massa. Repara que são grandezas diferentes. Então eu vou converter esses valores para que fiquem na mesma grandeza. Como assim? Eu vou passar essa relação que eu acabei de fazer aqui, ó, olhando para os coeficientes estequiométricos do balanceamento, eu vou converter essa relação para massa. Então eu vou passar de mol para gramas, certo? Bom, para isso eu preciso da massa molar das substâncias. Veja só, a massa molar do etanol é 46 gramas por mol. Então, 1 mol de etanol tem massa de 46 gramas. A massa molar do gás carbônico é 44 gramas por mol. Aqui eu tenho 2 mols de gás carbônico, logo 2 vezes 44. Se você optar por não fazer assim direto, você pode também usar aquela relação que eu passei anteriormente, nos vídeos anteriores, que é a seguinte: número de mols é igual a massa em gramas sobre a massa molecular. Número de mols, 2 mols.
Massa em gramas, não sei, é o que eu quero saber. Massa molecular do gás carbônico, 44. E aí você vai encontrar que a massa em gramas do gás carbônico é 2 vezes 44. Então é 88. É a mesma coisa que eu fiz aqui, na regrinha de 3. Só que eu já fiz essa multiplicaçãozinha direta na regrinha de 3. Certo? Então eu tenho 46 gramas de etanol produzindo 88 gramas de gás carbônico. Ok, esses dados eu retirei do balanceamento. Mas o exercício não me deu 46 gramas de etanol. Quanto que ele me deu de etanol? 460. Então, quando eu tenho 460 gramas de etanol, qual vai ser a quantidade de gás carbônico que eu vou obter aqui? Olha só, 2 vezes 44, 88. 88 vezes 460 dividido por 46, você vai fazer a regrinha de 3 e achar que o valor aqui é de 880 gramas. Então, a partir dessa reação de combustão do etanol, eu consigo obter 880 gramas de gás carbônico. Esse resultado que a gente encontrou aqui, ele está relacionado a 100% da conversão de reagentes em produtos. Ou seja, 100% do etanol foi convertido em gás carbônico e água. Mas a reação não tem um rendimento de 100%. O rendimento da reação aqui é de 75%. Apenas 75% dos reagentes foram convertidos em produtos. Por isso, a gente vai considerar que no cálculo estequiométrico simples, o valor que vai aparecer ali está relacionado a 100% de rendimento da reação. Então, 880 gramas é o valor que eu vou encontrar para a massa de gás carbônico se a reação rendesse 100%. Todo o resultado que você obtiver do cálculo estequiométrico simples vai ser 100%. E aí lá no final, depois que você fizer a primeira regrinha de 3, você vai descontar o que não rendeu, o que não foi convertido. Então fica assim, ó, 880 gramas com rendimento de 100%, como o rendimento foi de 75%, qual vai ser a quantidade de gás carbônico que eu vou produzir aqui? Então, multiplicando cruzado, x vai ser igual a 660 gramas. Então, eu tenho 660 gramas de gás carbônico sendo produzido nessa reação aqui, com um rendimento de 75%.